Se você voltar ao episódio 41 do podcast Vamos Juntos, você vai se deparar com um título maravilhoso, A Imaculada Conceição de Maria. E neste episódio nós tratamos sobre a história de uma das maiores devoções marianas da Igreja no mundo todo, que é a Imaculada Conceição. Este título foi reconhecido pela Igreja e tem todo um contexto em volta dele, que lá no episódio 41 eu gastei 20 minutos e alguns segundos falando sobre ele. Além desse título, da história desse título, do que significa tudo isso, a gente trouxe um artigo sobre algumas coisas que você precisa saber sobre esse título da Imaculada Conceição de Maria, que eu sugiro então que você, se não escutou, vá ouvir depois desse episódio. E com certeza é uma das melhores adições ao seu conhecimento de fé que você vai ter com relação a Nossa Senhora. Então, neste episódio, eu decidi começar com vocês um caminho interessante sobre uma das melhores e mais lindas orações da nossa igreja, que é o ofício da Imaculada Conceição. Já tem uma tradição muito antiga. Aqui no Nordeste a gente canta ele, reza. Tenho certeza que na sua comunidade paroquial existe algum grupinho que canta, que reza esse ofício. Se ainda não tem, sugiro que vocês tratem de começar este grupo rezando essa linda oração que é o ofício da Imaculada Conceição. Bom, já estou me delongando demais, vamos partir para conhecer um pouco sobre o ofício da Imaculada Conceição de Maria? Então, vamos juntos? Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais esse episódio do podcast Vamos Juntos. É com muito carinho, muita felicidade, muita alegria que eu acolho você aqui nesse episódio de hoje, porque vou dizer, amo quando o tema é sobre Nossa Senhora, porque, meu Deus, amo muito a Mãe de Deus e falar da nossa Mãe do Céu é tudo de bom, né? E este episódio de hoje também, para mim, é muito especial, porque eu estou tratando sobre um assunto que amo e também envolve um contexto aí que é muito bonitinho e eu vou compartilhar com vocês também. Nas semanas anteriores, eu tinha ido na casa da minha mãe, lá na Paraíba, e fui celebrar um dos dias, né, do novenário de Nossa Senhora das Graças, a comunidade da minha mãe. E aí a gente conversando, aí manhinha lá na casa dela e tal, manhã me mostrou um livro escrito por um redentorista, que é o padre José Raimundo Vidigal, esse livro antigo da editora Santuário, e minha mãe tinha guardado lá como uma herança que ela ganhou de seus familiares, de seus antepassados, e esse livro chegou até nós. E eu lembro que eu via esse livro, mas eu nunca tinha lido. E eu acabei me inspirando nesse livro, escaneei ele todinho pelo celular, e tô com ele aqui. Claro que o original minha mãe não deixou carregado dentro de casa, porque, né, ela não vai perder esse tesouro, não corre o risco disso, então ela segurou e tá certa. E aí eu escaneei, trouxe comigo e estava doido para comentar com vocês sobre isso. Esse tema eu sempre quis falar aqui no podcast Vamos Juntos, desde os primeiros episódios, mas eu não encontrava ainda assim um tempo correto e um texto tão bom para trazer para vocês. E aí, como se trata de uma extensa pesquisa, então eu decidi transformar esse tema desse episódio de hoje em algumas partes. E aí, bom, minha gente, para falar da minha Mãe do Céu, o meu canal foi a Minha Mãe da Terra. Então, nossa, eu estou muito feliz de trazer para vocês. E aí, a partir desse livro, a gente vai trazer para vocês a mensagem bíblica do ofício. Então, todas as partes no ofício da Imaculada Conceição que estão tocando sobre Nossa Senhora, eles têm uma fundamentação bíblica interessante, e aí esse padre decidiu explicar biblicamente o ofício. Eu acho legal falar disso porque existem alguns termos que se remetem a Maria, como estrela do mar, saúde certa, que a gente meio que fica sem entender, principalmente a gente que é mais jovem, né, que não acompanhou muito bem o que significou todas essas coisas. Então, espero que vocês gostem e vamos dar continuidade aqui, vamos dar os primeiros passos. E nesta primeira parte, a gente não vai tratar dele todo, vamos tratar de um pedaço. E aí, futuramente, a gente vai continuar aí com as outras partes do ofício. Beleza, beleza. Então, o ofício da Imaculada Conceição, como o ofício da Liturgia das Horas da Igreja, ele é dividido por horas. E aí as horas têm nomes, tá bom? Então,
As primeiras horas do ofício da Imaculada Conceição chama matinas e laudes. Então, o que é que se encontra nas matinas e nas laudes do ofício da Imaculada Conceição? Bom, nesse começo tem um texto, eu sugiro inclusive que você procure agora na internet, se você não tem um livrinho aí, procure o ofício da Imaculada Conceição. Se você não tem esse livro, pelo amor de Deus, te peço que você se dê esse presente. Consiga o texto do ofício da Imaculada com você, tá bom? Inclusive eu até vou ver se a gente deixa nos comentários o link lá do YouTube, o link para você encontrar aí o texto do ofício, tá bom? Então aí, nesse início, o texto vai falar sobre Nossa Senhora como filha, mãe e esposa de Deus. E aí o que é que a gente pode tirar a partir disso daí como verdade de fé ou como orientação da Igreja Católica? Segundo o Padre Vidigal, o texto vai dizer assim: Maria Santíssima vive a plena comunhão com a Santíssima Trindade. Assim disse o Concílio Vaticano II. Maria é dotada com a missão sublime e a dignidade de ser mãe do Filho de Deus, e por isso, filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo. Isso foi dito na Constituição Lumen Gentium, número 53. E o documento dos bispos reunidos em Puebla acrescenta ainda: a Virgem Imaculada vive agora imersa no mistério da Trindade, louvando a glória de Deus e intercedendo pelos homens. Isso está no documento de Puebla, número 293. É por isso que a gente entende neste ofício como algo corretíssimo chamar Maria de filha, mãe e esposa, justamente por causa da sua forte relação com a Santíssima Trindade nestas categorias e também intercedendo por nós lá do céu. Começando as matinas, e as laudes, o texto vai dizer que Maria é Virgem soberana e Virgem das Virgens. O que quer dizer isso? De modo hebraico, o termo quer exprimir algo superlativo. Nossa Senhora é a mais santa de todas as virgens. Então é declaradamente já uma forma de amor, com muito carinho, muita devoção, dizer que Maria não é somente uma virgem, mas é a Virgem das Virgens, o modelo de todas elas. O texto continua chamando Maria de Estrela da Manhã. O que é essa Estrela da Manhã? Vamos saber. Lá no livro do Apocalipse, por 2 vezes, Jesus Cristo é apresentado como a Estrela da Manhã. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 28, e também no capítulo 22, versículo 16. É por meio dele que o mundo sai das trevas do pecado e entra na plena luz da graça. Aqui no ofício, a expressão refere-se a Maria, por meio da qual é anunciada a vinda do sol da justiça, o Salvador. Mais para frente o texto vai dizer: Deus vos salve, cheia de graça. Foi essa a saudação do anjo Gabriel a Maria lá na Anunciação. E a gente encontra isso no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. A graça divina fez de Maria um jardim ornado de todas as virtudes. E o texto continua ainda do ofício dizendo: já lá ab eterno, ou então desde a eternidade. Se cada um de nós é escolhido e chamado por Deus antes da criação do mundo, como diz São Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, com mais razão ainda, Maria, desde toda a eternidade, estava destinada por Deus para ser a mãe do Salvador. Porque Deus não pensa nas coisas de improviso, de hoje para amanhã. Não, com Deus não é assim não. Deus já conhece, já ama e já planeja desde a eternidade, uma vez que Ele é o único eterno. Depois o texto vai dizer: com o verbo, Deus criou a terra, mar e céus. É o que diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por meio dele. Assim também está no Salmo 32, versículos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e todas as coisas existiram. Essa palavra de Deus, criadora, veio morar entre nós e tomou forma humana, encarnando-se, é claro, no seio de Maria. É Jesus, o Filho do Pai Celeste e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O texto do ofício vai dizer ainda assim: quando Adão pecou, vos escolheu por esposa. Diz no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu à raça humana a vitória final sobre a serpente. Por isso,
Esse texto é chamado de proto-evangelho, primeiro anúncio da salvação. Comentando essa passagem, assim escreveu o Papa São Pio X. Vendo no futuro Maria esmagar a cabeça da serpente, Adão estancou as lágrimas que a maldição arrancava de seu coração. Isso foi escrito na encíclica, e segura que o nome da encíclica é difícil, tá? Vou tentar dizer aqui. Ad Diem Illum, que foi escrita em 1904, no dia 2 de novembro. No plano de Deus, assim como o primeiro homem e a primeira mulher tinham causado a ruína da humanidade, assim também um homem e uma mulher seriam o início da redenção do mundo. Por isso mesmo que, quando Adão pecou, Deus escolheu Maria por esposa e Jesus como modelo de novo Adão, fazendo essa aliança eterna e muito mais que perfeita com a humanidade. O texto do ofício vai continuar dizendo: deu-lhe morada em seu tabernáculo. Felizes os que habitam em vossa casa, ó Senhor. Aí eles vos louvam para sempre. Isso está no Salmo 83, versículo 5. A casa de Maria foi a casa de Deus no mundo durante os 30 anos de vida oculta de Jesus. Mas ela viveu sempre na presença do Senhor e por isso viveu em íntima comunhão com Ele. Assim, Deus a acolheu em seus tabernáculos eternos no dia da sua assunção. Passando para a hora prima, uma outra hora depois das matinas e laudes, o texto vai dizer que Maria é mesa, coluna e casa. No livro dos Provérbios, a gente lê que a sabedoria de Deus construiu a sua casa plantando 7 colunas. Preparou o banquete, misturou o vinho e pôs à mesa. Enviou as suas criadas para anunciar: vinde comer do meu pão e beber do vinho que misturei. Está lá em Provérbios, capítulo 9, versículos 1 a 3. Nossa Senhora é, então, a casa escolhida por Deus para Jesus vir morar entre nós. Ele que no banquete sagrado da Eucaristia se nos apresenta nos sinais do pão e do vinho. Então o texto vai continuando e diz: Mãe Criadora dos mortais viventes. Diz o documento de Puebla, número 290. Enquanto peregrinamos, Maria será a mãe e a educadora da fé. Ela cuida que o Evangelho nos penetre intimamente, plasme nossa vida de cada dia e produza em nós frutos de santidade. Ao pé da cruz, Maria recebeu de Jesus, agonizante, a missão de ser a mãe de todos os que seriam discípulos dele. Isso aí a gente se lembra porque está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Eva foi a mãe de todos os viventes na ordem da natureza, quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 20. No entanto, Maria se tornou para nós mãe na ordem da graça. Isso foi escrito e orientado para a gente no Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium número 61. Aqui é a fundamentação, meu filho, tá pensando o quê? E o texto vai continuando chamando Maria de Porta dos Santos ou Porta do Céu, como se reza na ladainha. Significa que Maria intercede por nós para que sejamos dignos de receber a recompensa dos santos, ou seja, exatamente, o céu. Por isso rezamos com a igreja: depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, ou seja, porta do céu. Forte esquadrão contra o inimigo, também é uma das afirmações que nós encontramos no ofício. No Cântico dos Cânticos, livro que celebra a beleza do amor humano dos esposos, a expressão terrível como um exército em ordem de batalha é um dos elogios que o esposo faz à sua amada. Lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 4 e 10. Este cântico é todo ele aplicado à aliança de amor que existe entre Deus e seu povo. Aliança esta que os profetas descreveram em termos de matrimônio, como vemos no livro de Oséias, de Jeremias, de Isaías. Vou detalhar, tá? Oséias, capítulo 2, versículos de 12 a 22. Jeremias, capítulo 2, versículo 2. E Isaías, capítulo 62, versículos de 4 a 5. Por ser Maria a representante máxima desse povo amado por Deus, aplica-se a ela o cântico que diz da esposa: diante do poder de Maria, fogem as forças do mal. Ela defende os seus filhos nas batalhas que tem de travar para se manterem fiéis a Deus. O texto também vai chamar Maria de estrela de Jacó. O profeta Balaão, chamado pelo rei Balaque
para amaldiçoar o povo de Israel, desobedeceu a ordem do rei e predisse um célebre oráculo: uma estrela sairá de Jacó. Lá em Números, a gente consegue ver isso na Bíblia, tá? Números, capítulo 24, versículo 17. Essa estrela que vai sair de Jacó, isto é, do povo hebreu, nascerá um chefe que vencerá os inimigos. Neste anúncio do Messias está também incluída a sua mãe. E por isso o ofício vê que Maria é aquela estrela que vai trazer a salvação ao povo. Sabe a estrelinha do Natal? Pois muito que bem, essa estrelinha do Natal é a tal famosa estrela de Jacó que a gente encontra lá no ofício da Imaculada Conceição. E quem é aquela estrela? Ela mesma, a própria, a belíssima, digníssima Nossa Senhora, a Virgem Maria. Também no ofício a gente vai encontrar o termo refúgio do cristão. Nossa Senhora é representada também como exercendo a mesma função que tinha no Antigo Testamento as cidades de refúgio. Isso aí a gente encontra em Josué, capítulo 20, versículo 3, onde podiam se abrigar os que tivessem cometido algum delito. Maria, Mãe de Misericórdia, intercede pelos pecadores, libertando-os da morte eterna. Pulando para mais uma hora, vamos para a hora terça, lá no ofício da Imaculada. Eu espero que você esteja com o seu livrinho da Imaculada aí, ou então acompanhando no texto. E vai se deliciando, tá? Porque é um texto lindo. Agora não inventa de começar a rezar, não. Porque se você for começar a rezar sem terminar, Nossa Senhora vai ficar lá no céu de joelho esperando você terminar. Isso é uma tradição que a gente escuta, né, dos mais antigos. Que se você começa a rezar o ofício, você precisa terminar. Senão Maria fica lá de joelho rezando, esperando você terminar de rezar. Então, cuidado, hein? Na hora terça, nós vamos encontrar a expressão trono do grão Salomão, também referida a Nossa Senhora. Mas como assim? Maria não estava nascida no tempo de Salomão? Vamos entender. Tão belo e luxuoso era o trono do grande rei Salomão que a Bíblia exclama: nada de semelhante se fez em reino algum. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 20. Esse trono era de marfim, todo revestido de ouro puro. Para aquele que seria superior a Salomão, isto aí a gente encontra o próprio Jesus falando no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 42, Deus preparou em Nossa Senhora um trono infinitamente mais belo e nobre, enriquecendo com toda a espécie de graça. Então, ela sim é o trono do grão Salomão, não de um Salomão da história, mas do grão Salomão. O próprio e perfeito Salomão, o perfeito rei, o perfeito tudo, Jesus. Lá na hora terça a gente vai encontrar também Maria sendo considerada a arca do concerto ou a arca da aliança. Desde os tempos do Êxodo, a arca foi sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos de 10 a 22, encontraremos a prova disso. A arca é o lugar do encontro entre Deus e o povo. Nela se guardavam as tábuas da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, o maná que alimentou os hebreus no deserto e a vara de Arão que floresceu milagrosamente. Jesus é o novo Moisés, que no Sermão da Montanha pregou a nova lei, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Deixou-nos na Eucaristia o alimento, figurado no maná que nos conduz até a pátria celeste. A gente encontra isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 32 a 33. E a vara de Arão simboliza a virgindade de Maria, que sem concurso humano gerou o Salvador. A força do Altíssimo envolveu Maria com sua sombra. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, nós vemos isso. Assim como a nuvem da presença divina enchia o tabernáculo onde repousava a Arca da Aliança. Meu Deus, gente, eu não sei se vocês estão, mas eu estou aqui assim, emocionadíssimo, relendo essa beleza toda desse texto. É só a gente imaginar assim, como a própria Maria diz no Evangelho de Lucas, né? O Senhor faz maravilhas no meio do seu povo. E Maria é alvo de tudo isso. Vamos continuando. Lá no texto ainda vai dizer que Maria é o velo de Gedeão. Velo ou tozão é um couro de carneiro com a lã. Gedeão, que foi juiz em Israel, obteve de Deus
um duplo sinal de sua futura vitória contra os madianitas. Primeiro só o velo se umedeceu de orvalho, e toda a terra ao redor permaneceu seca. Depois foi o contrário. Quando o velo ficou seco, tudo ao redor apareceu molhado. Você pode conferir isso lá no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo de 36 a 40. O orvalho que desce antes sobre o velo e depois sobre toda a terra representa a plenitude da graça que Maria recebeu para depois comunicá-la à humanidade inteira. Meu Deus, que lindo! O texto vai continuando e fala que Maria é a íris do céu clara. O arco-íris, que apareceu no céu depois do dilúvio, tornou-se o sinal da aliança entre Deus e os homens. Ao vê-lo, Deus se lembraria da sua intenção misericordiosa de não mais castigar os homens com um novo dilúvio, como nós vimos acontecer lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 12 a 17. Maria anuncia que chegaram os tempos do perdão. Por meio dela, nasce o Rei Pacífico, que veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E a gente vê isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. O texto vai continuar chamando Maria de sarça da visão. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo e apareceu a Moisés numa sarça que ardia sem se consumir. Essa história a gente já conhece lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Então, Nossa Senhora está simbolizada nessa sarça, porque deu à luz o libertador do mundo sem prejuízo da sua virgindade, mesmo engravidando e parindo uma criança. Olha que massa, né? Depois o texto vai chamar Maria de favo de Sansão. Sansão encontrou um favo de mel dentro da ossada de um leão, morto por ele tempos atrás. A gente vê isso lá no livro dos Juízes, capítulo 14, versículo de 5 a 18. No seio da humanidade morta pelo pecado, Deus encontra aquela que na Salve Rainha chamamos de Doce Virgem Maria. O texto também vai chamar Maria de florescente vara. Um ramo sairá do trono de Jessé, disse o profeta Isaías. Capítulo 11, versículo 1. Jessé foi o pai do grande rei Davi, de quem Jesus era chamado filho, como a gente viu lá também no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 9. E é justamente porque Jesus era chamado filho do grande rei Davi que Jesus era descendente dele. Maria, então, é aquele ramo que floresce quando dela nasce Jesus. E agora vem a hora sexta, mas eu não vou falar dela agora não. Então você vai segurar um pouquinho e nós vamos finalizando por hoje esta primeira parte da explicação bíblica do ofício da Imaculada Conceição de Maria. Espero que você tenha gostado desses conhecimentos todos e já esteja com vontade de ouvir a próxima parte da explicação bíblica sobre o ofício da Imaculada Conceição. Enquanto a gente não chega até a semana que vem, vamos fazer o seguinte: procura o texto da Imaculada Conceição. Veja que ele pode ser rezado e pode ser cantado. E meu irmão, minha irmã, não perca tempo, vá rezar o ofício. Eu lembro que desde que eu entrei na congregação no aspirantado, todo sábado de manhã eu me reunia com os meus colegas de aspirantado e por vontade mesmo da gente, a gente se juntava para rezar bem cedinho, antes das orações comuns, o ofício da Imaculada Conceição. Digo a vocês, a Virgem Maria de fato acompanha a gente. E quando a gente reconhece a beleza de Deus na vida dela, a gente aprende também a reconhecer a beleza de Deus na nossa vida. E assim a gente enche nossa oração de amor, sendo gratos a Deus, amando o Senhor, sendo gratos à Virgem Maria também por sua condescendência, por sua coragem, por seu exemplo. E aí a gente se torna gratos a Deus pela beleza que Ele faz surgir quando nos faz viver e descobrir a fé. Então, queridos e queridas, boas orações a vocês. Festejem muito esse belíssimo título da Virgem Maria, Imaculada Conceição. Escutem o capítulo 41 do nosso podcast Vamos Juntos e também o 19, lá vai falar também algumas coisas sobre o dogma da Imaculada Conceição. Espero que vocês rezem bastante, sejam muito felizes e pela intercessão da Virgem Imaculada, desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Olha, a gente não está falando muito do Advento nessas semanas, porque no ano passado a gente tocou bastante sobre esses assuntos. Então, vai dar uma pesquisada, já que você vai no episódio 41, vai dar uma pesquisada também nos episódios anteriores, vai dar uma vista aí, lá para trás você vai conhecer um pouquinho mais também, vai ter um conhecimento maior, relembrar algumas coisas. E aí você vai conhecer um pouco mais sobre esse tempo lindo do Advento, que eu sou apaixonado, não vou mentir, tá bom? Ai, minha gente, segue a gente nas redes sociais, não esquece não, tá? JS Caetés é o perfil mais atualizado, que tem um monte de foto. Um cheiro e até semana que vem. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.